Olá, gente. Olha, nós estamos mais uma vez aqui para o Missional, esse podcast feito para trazer uma ferramenta para você desenvolver bem o seu trabalho para o Senhor, o seu serviço na casa de Deus, desenvolver bem o seu ministério. E hoje nós temos um importante assunto, gente. Nós vamos falar sobre saúde emocional. E eu estou aqui hoje com o pastor Márcio. Olá, pastor Márcio, tudo bem, querido? Olá, pastor Paulo Sérgio, muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês e podemos fazer aqui esse bate-papo para instrumentalizar, ajudar os pastores nessa questão da saúde mental. Me sinto muito feliz por estar aqui e me coloco à disposição de você, da IMUB, para a gente poder fazer quantas vezes for necessário. Amém, que bom, gente. Olha, vocês sabem que saúde emocional é algo sério. É algo que tem levado muitos líderes, pastores, a não desenvolver bem a tarefa que o Senhor entregou para eles por causa de problemas emocionais. A gente tem um exemplo clássico aí do profeta Elias, um grande profeta de Deus, depois de um grande feito para o Senhor, uma grande vitória até, passou por um problema emocional, ao ponto de pedir a própria morte. E nós constatamos ali na Sagrada Escritura, ao ler a Bíblia, que ele estava passando por um problema de medo, depressão, um problema emocional. E eu queria perguntar já para você, pastor Márcio, como que você vê hoje a saúde emocional dos líderes? O que você pode aconselhar esses líderes para sair, quem sabe, de um problema assim que está passando? Pastor, muito boa pergunta. O que a gente tem percebido é que os pastores, pessoas que trabalham com o sofrimento de outras pessoas, pastores, médicos, enfermeiros, até o veterinário, né, que trabalha com a questão da eutanásia animal, tem que sacrificar o animal, ver a família sofrendo. Pessoas que trabalham com o sofrimento de outras pessoas têm 2 vezes mais chance de desenvolver transtornos emocionais. E nós, da nossa profissão, nós caímos aqui nessa malha, porque nós lidamos com o líder que adoeceu, agora a igreja pós-pandemia, nós estamos acolhendo muitas pessoas com luto, famílias enlutadas, porque quase todo mundo perdeu alguém nessa pandemia. Então, aumenta o sofrimento, aumenta o nosso envolvimento com pessoas que estão sofrendo, e esses sofrimentos nos atravessam, aumenta grandemente a possibilidade de nós desenvolvermos transtornos emocionais. Caramba, que coisa interessante que você falou, Márcio. Nós pastores, líderes, nós trabalhamos com o sofrimento das pessoas. Exatamente. E ao trabalhar com o sofrimento das pessoas, nós acabamos nos envolvendo com isso. Aquela velha história, eu comprei sua briga. Exatamente. É levar o problema para sua casa, é levar o problema para dentro de si. E isso afeta a saúde emocional do líder. Afeta a saúde emocional do líder. E, pastor, vou falar um pouco sobre nós, líderes, pastores, sim, e obreiros, né? Certo. Os irmãos sabem que eu estou terminando agora a minha pós-graduação na questão da... O pastor Márcio, gente, fala sobre o seu currículo aí, pastor. Bom, eu estou terminando agora a minha pós-graduação em psicologia comportamental. Então eu estou acumulando agora mais ou menos 6 anos e meio estudando comportamentos, né? E eu tenho acompanhado, tenho visto a abordagem do Aaron Beck, que é um judeu, nascido nos Estados Unidos, filho de judeus, que ele trabalha exatamente nessa questão de pessoas que trabalham com o sofrimento de outras pessoas. Olha que e que acabam desenvolvendo esses transtornos, né? E dentro desses transtornos, eu quero falar, pastor, os 3 transtornos que acaba vulnerabilizando pastores e líderes, sacerdotes, médicos e outros profissionais, que nos vulnerabiliza e começa a gerar em nós ideações de suicídio. Olha. Independente de resultado, de credo, de situação emocional ou situação financeira. Tá? Então, por exemplo, o que nos vulnerabiliza? O primeiro transtorno é a ansiedade. A ansiedade, ela tem um monte de sintomas ruins, tá? Por exemplo, ir ao banheiro constantemente, palpitação, disparo no coração, transtorno de sono, transtorno alimentar,
transtorno de eliminação, que é transtorno do número 1 e do número 2, ou vai muito ou bloqueia tudo, tontura, dor de cabeça, tem um monte de situações aqui, porque a ansiedade acaba nos acelerando. A ansiedade faz parte da nossa vida, Márcio, do nosso dia a dia? Faz. Por exemplo, aquela ansiedade que você tem quando você vai fazer uma entrevista, pregar num lugar onde você não conhece ninguém, fazer uma prova do Enem. Ir no dentista. Hoje eu estava ansioso para ir no dentista. Você estava, né? E eu fiquei ansioso quando estava vindo para cá. Então, essa ansiedade ela é normal, porque ela vem e a gente logo assume o controle emocional e ela passa. Tá? Certo. Agora, aquela ansiedade que não passa, que nos acelera e as pessoas acordam no meio da noite, preocupadas com o que vai acontecer. Porque a ansiedade, ela é excesso de preocupação, né? É um sofrimento antecipado por coisas que não aconteceram ainda. Exatamente. Você tem um negócio daqui 20 dias, você tem que pagar um boleto daqui 20 dias, você já está sofrendo antes. Tá? Então, você queria antecipar aquilo, se você queria já naquela hora pagar aquele boleto, exatamente, sendo que você ainda não tem um dinheiro para pagar, ele só vai vencer daqui a 20 dias, mas a ansiedade tomou conta de você. Tomou conta do seu coração. Aí o que acontece? A ansiedade, ela te acelera, né? E tem uma coisa aqui, pastor, que nós pastores precisamos vigiar muito. Que a ansiedade, ela causa esse aceleramento por problemas reais e problemas imaginários. E o desgaste emocional afeta o desgaste físico. A mesma energia psíquica que você gasta para sofrer antecipadamente por um problema irreal é o mesmo que você gasta por um problema real. Olha só. Então você fica imaginando assim, mas e se chover? E se eu não conseguir chegar lá? E se furar o pneu na estrada? E se furar o pneu na estrada? Né? E aí você acaba desenvolvendo pensamentos catastróficos. E quando você desenvolve esses pensamentos e você fica muito tempo debaixo desse sentimento de ansiedade, de querer resolver tudo, as coisas que não estão no seu controle, a gente vai cair naquela questão do pensamento acelerado e desenvolver pensamentos catastróficos. E quando você informa para o teu cérebro que o lugar que você mora, a sua igreja, onde você convive, é um lugar hostil, o teu cérebro vai começar a produzir defesas. E quais são essas defesas? São hormônios ruins. Eu vou citar 2, a adrenalina e o cortisol. Olha, o cortisol. O cortisol junto com a adrenalina, né, ele vai acelerar o coração, a pessoa vai ter suor, vai ter sintomas de que ela está morrendo do coração, que ela está tendo um infarto, ela pode surtar, ter sudorese, espasmos. A ansiedade ela vai causar um monte de problemas emocionais e físicos. Então, o primeiro problema que nós, pastores e líderes, desenvolvemos quando trabalhamos com outras pessoas é a ansiedade. Ansiedade. O primeiro problema é a ansiedade. E o segundo, qual é? O segundo é a depressão. Meu pai, achei que ia diminuir, mas aumenta. Você falou uma questão só nessa questão da ansiedade por causa da aceleração, isso é interessante. É sofrer antecipadamente por um problema que ainda não aconteceu. Exatamente. Ou uma situação que supostamente vai acontecer, mas você não tem certeza disso, pode ser que não, né? Eu me lembrei, mas só para descontrair, dos dois Salim que devia pro primo dele, né? Ele devia um dinheiro pro primo dele e não dormia de noite, e andava para lá, andava para cá, andava para lá, andava para cá. Aí a Sara levantou e falou assim: que você está andando para lá para cá? Eu estou devendo um Salim, não sei como é que eu vou pagar, não tem dinheiro para pagar. Ela pegou o telefone, a Sara: Salim, o Wilson não vai te pagar. Bom, desligou. Agora dorme, homem. Livrou da ansiedade. De uma forma bem prática. Livrou da ansiedade. Você acha que, tirando a brincadeira, você acha que uma forma de livrar dessa ansiedade que acelerada é o que, Márcio? Como é que você pode vencer essa ansiedade acelerada? Eu sei que às vezes a oração é uma ferramenta, mas vamos ser técnico. Você que é um cara que é um homem da área, o que poderia fazer mais? Assim, de imediato, porque o ansioso e o depressivo, eles têm um repertório de respostas muito restrito.
você percebe que o ansioso e o restrito, eles sempre te dão as mesmas respostas. Não consigo, não vai dar certo, Não vai dar certo. ninguém me ama, né? Eu já tentei, né? Eles têm esse repertório de respostas muito restrito. É preciso ampliar esse repertório de respostas. Certo. Para que eles possam pensar em coisas que vão além daquilo que eles estão pensando. Ou seja, tirar o foco desses pensamentos. Tá? Agora, técnicas de resgate é aquela que nós estamos conversando aqui que você faz, mesmo sem saber. Fazer uma bike, relaxar, controlar a respiração, soltar o ombro, solta o ombro, respira calmo, se possível, coloca uma música bem suave. Deep breath. Calma. Né? Eu assisto esse vídeo para acalmar também à noite, Márcio. É interessante. Muito bom, muito bom. Você falou agora de respirar, eu lembrei, né? Fala lá, porque eu fico ouvindo, fala Deep breath. Deep breath, que é essa respiração profunda. Né? Essa gostosa. Porque o deep breath, ele vai atuar no brainstorm, que é a questão da tempestade cerebral. Que a pessoa ansiosa, ela tem essa tempestade. Ela tem muitos pensamentos bons e ruins que vêm e ela não consegue controlar os pensamentos. São pensamentos automáticos. E como se não bastasse, são pensamentos automáticos negativos. Então, essas técnicas de resgate, né? Já fica a dica para vocês aí, esse YouTube que eu assisto, Calm, da BID, é só salmos, reflexões da Bíblia e ajudando você a relaxar. Olha que legal. Tem sons de cachoeira, sons de chuva, que essa coisa do relaxamento, Paulo, às vezes nós como cristãos, a gente às vezes tem uma certa rigidez psíquica, que a gente acha que isso é coisa de outras religiões. Não é nada, né? A igreja primitiva conta a história da igreja. O alongamento, Márcio. Alongamento é bom. É muito bom. Olha que legal. A igreja primitiva, antes de ser categorizada como igreja, conta-se que eles sentavam numa roda, davam a mão pro outro e ficavam fazendo assim, ó, colocando a dor para fora. Foi daí que Paulo tira a questão dos gemidos inexprimíveis. Olha só. Porque a igreja primitiva usava essa técnica. Olha só. Essas técnicas de relaxamento. Que legal. E aí aí que está a questão, Márcio. Aí que está a questão até da informação. Como que a informação é importante? Até para tirar certos preconceitos que nós temos. Certas barreiras preconceituais que a gente adquiriu, de que tem certas coisas que a gente não pode fazer. Não pode fazer, que isso é coisa, né? Nada contra. É coisa do cão, né? É coisa da yoga. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A igreja primitiva praticava tudo isso. Os gemidos inexprimíveis. Para fora, através do gemido. Pegando na mão do outro, dando um apoio um para o outro. Eles saíram dali curados. Restaurados. Né? Olha que bacana. Gente, eu nem sei se vai dar tempo para a gente abordar tudo que tem para falar. Pode ser que a gente tenha que chamar o pastor Márcio, com certeza, uma próxima vez. Mas esse assunto é muito importante para a saúde emocional do líder. É bom você prestar bem atenção nisso, levar a sério esse podcast de hoje, porque ele vai ajudar você a, quem sabe, vencer uma barreira emocional, uma dificuldade emocional que você está tendo, para ajudar você a desenvolver bem o ministério, porque isso acaba afetando o ministério diretamente, né, Pastor Márcio? Sim, com certeza. Por exemplo, um líder que ele está com os seus pensamentos restritos e rigidez psíquica, Paulo, uma pessoa que está com ansiedade, com depressão, e o terceiro seria o burnout, que é outro problema sério para nós, o que esse pastor prega de domingo? Qual é a palavra que ele tem para a igreja? Verdade. O que ele trata com a liderança dele? Verdade. Né? Essa rigidez psíquica de achar que não pode fazer isso. Será que é por isso, Márcio, que alguns já começam a usar até o púlpito para justificar o seu sofrimento? Com certeza. Com certeza. Eu vou te dar aqui uma chave. Uma chave. Opa! Que às vezes a gente fala assim, ó, pastor, a ansiedade, a depressão e o burnout é a trilha que está matando pastores. Você pode crer nisso. Por exemplo, o suicídio ele é multifacetário. Ele tem muitas facetas. Não podemos dizer isso, mas para nós é isso. Mas veja bem,
todo esse contexto que eu te falei, ele baseia em três pensamentos. Eu não estou falando em sentimentos, estou falando em pensamentos. Tá? Que o Aaron Beck chegou nisso depois de 40 anos de pesquisa. Pensamentos de desamparo, desamor e desvalor. Desamparo, desamor e desvalor. São esses três pensamentos que permeiam a pessoa com ansiedade, com depressão e burnout. Tá? Nós nem falamos de depressão e burnout. São dois problemas seríssimos para a nossa geração de pastores e líderes. Então, por exemplo, esses três pensamentos, a pessoa ela tem pensamento de desamparo, de desamor e de desvalor. Esses pensamentos eles são privativos. Os nossos pensamentos são privativos e não declarativos. Certo. Mas tem dois problemas sérios neles, que eles são desadaptativos e ruminativos. Ruminativo. O cara fica mastigando aqui pensamento o dia todo. A pessoa que tem esses 3 Ds, ela não se adapta, ela é desadaptativa. Ela não se adapta numa equipe de liderança, ela não se adapta à igreja, ela não se adapta ao trabalho, ela não se adapta a lugar nenhum. E nem no casamento. Pode ficar 20 anos casado, mas ela não vai se adaptar ao casamento. E essa pessoa, Márcio, ela tem aquele problema na psicologia também do deslocamento, né? Ela é esse tipo de pessoa que sempre projeta a culpa do que está passando no seu exterior, nas circunstâncias externa e não interna? Sim, tem um deslocamento, são mecanismos de defesa. Generalização, deslocamento, vitimização. Por que acontece? Uma pessoa, ela chega na sua igreja e ela tem um sentimento de desamparo. Ela não vai se adaptar à igreja. Ela já passou por 10, 20 igrejas. Ela não se adapta no lugar. O problema não é a igreja. São pensamentos desadaptativos que ela tem. Ela chega na igreja, ela tenta se adaptar. E toda igreja que ela vai, tenta se adaptar, ela não se adapta, é o reforçador do pensamento de que ela não vai ser aceita em lugar nenhum. Vai reforçando essa doença. Ninguém me quer. Ninguém me quer. Né? Eu tô aqui, já pago um preço, não subi até hoje. Ninguém me quer. Ninguém me quer. Essa igreja aqui é cheia de panelinha. Eu não me adapto, não gostei dessa igreja. Exatamente. O problema nunca foi a igreja. Nunca me deram oportunidade. Estou saindo aqui há 6 meses, o líder não deixou eu subir ainda. São desadaptativas. Agora, imagina um líder, um pastor com esses 3 Ds. Nossa. Dá para entender a abrangência do problema? Ele não se adapta à denominação, ele vai criticar tudo. As pessoas que... Nessa cidade ninguém se converte. Ninguém se converte, aquela igreja lá é um problema, aquele pastor lá, não sei o quê. Porque eles vão desenvolver um comportamento crítico. E como eles não se adaptam, eles começam a criticar. Então eles criticam o patrão, o trabalho. Se está chovendo é porque está chovendo, tem o sol é porque está sol, o culto está ruim. Eles são desadaptativos. Então eles se tornam pessoas críticas. E ela diz assim, eu falo a verdade. Eu falo o que eu penso. Não, ela não é uma pessoa sincera. Ela é uma pessoa desadaptada. Se ela fala o que ela pensa, é porque ela não tem controle de si mesma. Porque são pessoas desadaptativas. Porque pensam em desamparo, desamor e desvalor. O que essa pessoa, Márcio... A pessoa, às vezes, está aqui, o líder está nos assistindo agora nesse momento. O que essa pessoa, a pessoa se identificou com o que você está falando? O que ela tem que fazer? O que ela tem que buscar? Quais ajudas que está aí à disposição dela? Assim, se ela quer realmente um tratamento, tem que procurar um psicólogo, porque ele vai saber lidar com isso. Certo. Não é uma coisa que a gente faz aqui. Não é aquela coisa, vem cá com a varinha de pirim-pim-pim, vamos fazer uma coisa aqui e vai mudar essa situação. Primeiro, é necessário identificar esses pensamentos ruins e negativos. De onde vêm? Quando começaram? Se foi na infância? Que fase da infância? Por que começaram? Porque, Paulo, pessoas abusadas na infância sexualmente, todas elas têm 3 Ds. Todas. Abusadas na infância. Todas elas vão desenvolver esse problema. A gente estava conversando aqui antes, né? O desfraudamento das pessoas. Como ela foi desfraudada. Como ela aprendeu a lidar com o controle do xixi e do cocô. E o desmame fala muito do comportamento dessa pessoa na fase adulta. Então, a minha preocupação é
vou voltar a falar sobre isso, pastores que têm esses 3 Ds, né? O que ele prega na igreja dele? O que ele ensina na igreja dele? Aí, por exemplo, eu falo assim, por exemplo, a igreja precisa agora, nesse momento pós-pandemia, pregar consolo. Consolo, conforto e esperança. Claro, tá todo mundo sofrendo. É lógico. Não é hora de você pregar mensagens apocalípticas, destrutivas. Não que não devam ser pregadas. Não. Mas no momento não é esse. Agora, por exemplo, como que um pastor desadaptativo prega uma mensagem de consolo se ele realmente não acredita que ele pode ser consolado? Verdade. Que ele não pode ser aceito, que ele não pode ser valorizado, que ele não pode ser amado. Verdade. São facetas da psicologia que pode nos instrumentalizar e nos ajudar a sair dessa situação, né? Então eu falei sobre pensamentos desadaptativos. A gente não se adapta. Eu conheço pessoas que 20 anos de casamento, já fez tudo quanto foi curso, já foi tudo quanto foi negócio de casais e tal. Antes de chegar no estacionamento, estão brigando de novo. Porque a gente bate no comportamento e não nos pensamentos. Uhum. Porque funciona assim, pastor. Contingenciamentos geram condicionamentos. Certo. Condicionamentos vão gerar pensamentos que vão influenciar no comportamento. No comportamento. O que são contingenciamentos? Que é onde gera depressão. Angústia, depressão, medo, frustração e outros transtornos. Então, o que são contingenciamentos? A minha história. O que são condicionamentos? Eu estou condicionado, um comportamento engessado, condicionado porque a minha história me condicionou. Esses condicionamentos vão formar meus pensamentos. Se esses pensamentos vão ser abrangentes ou se eles vão ser restritos. E desses pensamentos eu vou ter um comportamento crítico, um comportamento depressivo, um comportamento ansioso ou outros comportamentos que vão trazer prejuízo para mim mesmo. Então a igreja trabalha muito com a questão do comportamento, né? Olha, você precisa amar seu marido, olha, você precisa amar a igreja, você precisa se interessar mais para o seu ministério. Mas os condicionamentos dele não dá a ele flexibilidade para ser aquilo que a gente pede para ele ser. Então o que nós temos que fazer? Trabalhar os contingenciamentos. Desfraudamento, desmame, se foi abusado, se não foi abusado, como foi a iniciação escolar. Para mudar o condicionamento. Porque uma pessoa condicionada a fazer uma coisa, ela vai fazer aquilo a vida toda. Certo. Se ela não for tratada. Então, esses condicionamentos, eles não mudam assim num podcast. O condicionamento, ele vai mudar. Às vezes, a ciência diz que um condicionamento leva até 5 anos para ser mudado. Uma pessoa, por exemplo, obesa, ela foi lá e fez a bariátrica. E ela agora está magrinha. Ela vai na loja comprar roupa, ela vai na seção GG. Porque ela é magrinha. Mas a mente está pensando, está condicionada. Aí no grande. Então precisa mudar os condicionamentos. É aquela história, né? Tirou do Egito, mas tirou a pessoa do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito dentro da pessoa. Né? São condicionamentos. Então, trabalhar essas situações, né? Identificou que eu estou acelerado, identifiquei que eu estou criando situações na minha cabeça, problemas imaginários, né? E eu estou sofrendo por esses problemas, é hora de investigar, buscar ajuda, né? Pensar um pouco sobre isso. Márcio, tá legal demais. Eu nem sei o tempo que eu tenho ainda pela frente. E aí, nós temos mais 3 minutos, Márcio. Vamos aproveitar esses 3 minutos. Olha que coisa boa, hein? Tá sendo maravilhoso, eu tenho certeza que está sendo esclarecedor esse podcast de hoje, falando sobre saúde emocional, porque a gente tudo quer atribuir problema espiritual. A gente tudo quer, né, quer espiritualizar a coisa. E é claro, gente, é claro que eu penso isso. Uma boa saúde espiritual vai ajudar o seu emocional, que para mim é o que acontece no novo nascimento. Eu era uma velha criatura cheia de defeitos. Ao nascer de novo, o Espírito Santo entrou dentro de mim e me fez uma nova criatura. Porém, nós sabemos que mesmo o meu espírito renovado, o meu emocional pode trazer coisas, carregar coisas a reboque da minha infância que está me prejudicando e no meu comportamento hoje, que poderia ser facilmente resolvido assim, né, Márcio, com esse conhecimento. Você não concorda comigo? Plenamente, né? A gente olha para a palavra e a gente vê Pedro.
né? Andava com Jesus, teve aquela revelação, tu és o Cristo, daqui a pouco Jesus precisou expulsar o demônio da boca dele, que estava uma pessoa totalmente desadaptativa. Então, andar com Jesus... Inclusive Pedro, você falando sobre Pedro, quando Pedro, depois que negou Jesus, ele ficou deprimido. Sim. E para mim, Márcio, uma das características da depressão é a pessoa querer desistir de fazer aquilo que ela estava fazendo. Uhum. Você lembra que Pedro desistiu e voltou para a pesca? Exatamente. Não é verdade? Volta para a vida velha. Voltou para a vida velha. Mesmo depois de ter visto todos os milagres, tudo que Jesus fez. E a cura de Jesus parece que foi uma cura emocional, porque pergunta para Pedro 3 vezes, né? Se tu me amas, se tu me amas, se tu me amas, reforçando ou condicionando ele positivamente, não é isso? Exatamente. Tô aprendendo, Márcio? Perfeito. Melhor aluno. Mas amém. Gente, nós estamos aqui hoje com esse podcast Saúde Emocional. Pastor Márcio, obrigado, Pastor Márcio, por essa contribuição boa. Com certeza vai retornar aqui para nos falar mais sobre este assunto, que é um assunto muito importante para a nossa atualidade. É um assunto que, como eu falei agora há pouco, há muito preconceito por detrás dele. A gente acha só porque a gente é crente, cristão, não precisamos dessas coisas, dessas informações, dessa ajuda de um profissional na área. E nós temos o pastor Márcio, ele clínica, né, pastor Márcio? Tem sua clínica, não tem? Eu estou clinicando numa clínica ainda, mas a partir do ano que vem eu vou ter a minha. Mas tem a sua agenda aberta. Sim, e tudo. Claro. Para ajudar principalmente líderes e pastores, né, pastor Márcio? Então, graças a Deus por isso. E nós vamos orar. Eu quero orar com você, líder, você, pastor que está nos assistindo. Vou pedir para o pastor Márcio orar, né? Sim. Pastor Márcio vai orar por você, orar por você que está nos assistindo. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que mais uma vez esse podcast missional está trazendo uma ferramenta poderosa para a sua vida. Pastor Márcio, faça uma oração. Sim, pastor Paulo, muito obrigado pelo convite, uma alegria. Você não sabe como eu fiquei feliz de poder servir o irmão, meu líder, a Igreja Missionária do Brasil, viu? Fiquei muito feliz e me coloco à disposição, tá? Para quando for preciso. Eu que agradeço, Márcio, a sua resposta rápida. Eu liguei para ele de manhã, pastor Márcio, você pode estar comigo hoje às 3 horas? Aí ele prontamente disse sim, graças a Deus, fiquei muito feliz. Oremos então. Grandioso Deus e Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus, nos submetemos ao Teu Santo Espírito nessa tarde. Sabemos que a nossa conversa aqui pode e vai tocar e ajudar muitas pessoas, muitos pastores. Nós oramos para que os nossos colegas pastores da IMUB e de todo o Brasil possam ter uma boa saúde emocional para ajudar a edificar a sua igreja. Principalmente agora, Senhor Deus, pós-pandemia, com tantas pessoas sofrendo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 E você que está me assistindo, você pode fazer a sua sugestão de mais podcast para frente. Também quiser fazer alguma pergunta aí que a gente pode direcionar para o pastor Márcio, um assunto que você quer ver abordado aqui, você pode escrever aí, ok? Deus abençoe a todos.